Teu Espírito Santo, ministre, ó Deus, no nosso coração nessa noite, para que a Tua palavra, Senhor, possa mesmo renovar a nossa mente, nos inspirar de tal maneira, porque sabemos, ó Deus, que nós fomos libertos para conquistarmos, nós fomos chamados para conquistarmos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, sabe que, não sei se você sabe, mas você foi chamado para conquistar. Todo homem, toda mulher, todo filho de Deus, toda filha de Deus foi chamado para conquistar. Existe um prazer em Deus em ver os seus filhos conquistando. Sabe que uma das coisas que mais dá prazer no pai, quantos são pais aqui? Então você que é pai, você vai me entender melhor. Se existe algo que agrada o coração do pai, é ver o filho conquistando coisas. É impressionante. O pai chega no final do ano, o menino passa na escola, o pai fica alegre, ainda que seja raspando, mas o pai fica alegre. Por quê? Isso alegra as etapas da vida que o filho vai conquistando, vai saindo ali da adolescência, se torna um homem, casa, e ele vai alegrando. Até quando? Até quando ele tem os seus filhos, os seus netos, isso continua dando uma alegria na conquista dos filhos. Então, de alguma maneira, nós nos alegramos na conquista dos filhos. Agora veja, como agradar a Deus? Isso é uma boa pergunta. Você fala, como agradar a Deus? Você conhece alguém que a pessoa, ela tem de tudo. É uma pessoa próspera, ela já tem um bom carro, uma boa casa, se veste bem, ela tem de tudo. E aí, às vezes, quando chega o aniversário dessa pessoa, você fica pensando, o que é que eu vou dar para essa pessoa, sendo que ela tem tudo? Você conhece alguém assim? E aí você fica com uma dúvida, fala, mas o que eu vou dar? Vou dar perfume? Não, ela já tem uma coleção de perfume. Eu vou dar uma roupa, e a pessoa só está usando o gubó, você fala, nossa, não cabe muito uma camiseta da Hering. E aí você começa, para mim cabe. E aí o que acontece? Você começa a olhar, e parece que a pessoa tem de tudo. Você tem dificuldade de dar um presente, porque a pessoa tem de tudo. Como agradar alguém assim? Como? Esses dias foi aniversário do pastor Wilson. O pastor Wilson é alguém exitoso no presente. Por quê? Ele é alguém próspero, ele é alguém que já conquistou, tem uma família abençoada, um casamento abençoado, né? Os filhos estão casados, 7 netos, próspero financeiramente, no seu ministério extremamente frutífero. Ele chegou aqui em São Paulo, tinha o quê? Umas 400 pessoas. Hoje nós somos mais de 25 mil pessoas. Obrigado pelo amém. Então veja, é alguém que de fato falou, o que eu vou dar de presente que pode alegrar? É difícil. Eu sei o que ele gosta. Depois eu te conto. Você pode também dar um presente para ele. Então veja, a palavra de Deus projeta para mim Salmos 37, verso 4. Olha o que diz, olha o que o salmista diz. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que bênção. Agora veja, se às vezes nós temos dificuldades de agradar homens que são exitosos, porque tem de tudo, o que é que você pode dar para Deus para agradar dessa maneira? O que você poderia dar ao Senhor para que agradasse o coração dele? E eu tô falando, se você está pensando, você não entendeu o que eu falei lá no começo. Todo pai se agrada em ver o filho conquistando. Uma das formas de você agradar o coração de Deus é quando você se torna um conquistador. Por quê?
Porque Ele entregou o seu Filho na cruz, por amor a mim e a você, não para que você ficasse como espectador, mas para que você pudesse conquistar, para que você pudesse prosperar em cada quadrante da sua vida, para que você seja exitoso no seu casamento, nas suas finanças, no seu chamado, que os seus filhos prosperem. Então, ou seja, você se torna um conquistador. Isso agrada o coração de Deus, isso agrada o coração do Pai. Então, quando eu vejo os meus filhos conquistando alguma coisa, eu fico alegre. Fico alegre, irmãos. Esses dias minha filha passou num processo seletivo para ser jovem aprendiz. E aí, aquilo alegrou o meu coração. Por que alegrou o pastor? Porque ela vai começar agora uma nova fase na vida dela. Bater cartão. Quantos compreenderam que eu falei bater o cartão? Picotar o cartão, irmão, é uma coisa impressionante, não existe mais isso, né? Mas ela está entrando numa nova fase. E eu fiquei feliz, porque dentre tantas pessoas, ela foi aprovada. E isso alegra o coração do pai. E eu fiquei mais alegre, irmãos, quando eu fiquei sabendo que ela ia ganhar o salário, que ela ia ganhar o tal do VR diário. Eu falei, nossa, vocês não sabem quanto que eu vou economizar de McDonald's. Isso alegrou ainda mais o meu coração. Pai, falei, pega o seu VR e seja feliz. Isso já está alegrando, eu já estou ensaiando essa frase, e o seu VR? Ela não sabe, mas já está ensaiado. Já estou ensaiando na frente do espelho. Pai, compra não sei o quê. Estou com vontade de tomar um açaí. Eu falei, e o VR? Maravilhoso. Então veja que o coração do pai, no meu caso, alegrou duplamente. Uma pela conquista dela e ela começar a dar valor nas conquistas do pai, aleluia. Então veja, quantos estão compreendendo? Estou brincando aqui, mas de fato é uma alegria. É uma alegria você ver os seus filhos rompendo e avançando. E Deus não é diferente quando Ele olha para mim e para você. Deus, quando Ele olha para você, Ele não quer que você seja alguém passivo, esperando alguma coisa acontecer. Muito pelo contrário. Ele espera que você tenha uma proatividade, que você conquiste. Mas ninguém conquista nada sentado como espectador. Você precisa crer. Quando eu recebi, acho que até foi o André que postou um link no grupo da igreja, falei, filha, preenche lá. Mas preenche lá. Ela preencheu, foi passando, aí passou o primeiro estágio, teve o segundo estágio, conquistou, nós nos alegramos. Agora, isso só foi possível porque em algum momento ela teve uma atitude. Então veja, não tem como você conquistar as coisas no reino de Deus se você não tiver uma atitude. E é interessante que, fala, pastor, eu estou tentando conquistar coisas, mas parece que por mais que eu me esforce, eu não conquisto. Eu tento falar a respeito do reino para as pessoas, e parece que quanto mais eu falo do reino, as pessoas não me ouvem. Mas veja, nós como igreja, nós ensinamos, e glória a Deus, nós somos uma igreja de vencedores. Nós sabemos que vencedor é aqueles que vão reinar com Cristo. E são coisas distintas, você reinar e você ser salvo. E às vezes eu vejo muitos irmãos falando a respeito do reino. Não, porque você vai reinar, você vai governar. Mas dificilmente alguém que está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, chegar e aceitar o reino, porque ela precisa resolver o problema. Alguém aqui já teve dor de dente, irmãos? Aleluia. Antes de casar com a Paula eu tive muito. Aí eu não gosto tão terrível, falei, vou casar com a dentista, ver se resolve. Mas veja, para quem não sabe, a pastora é doutora Paula Sai, também é dentista. E faz martelinho de ouro também. Um dia eu falei isso aí brincando, falei pro irmão, não, mas faz o quê? Eu falei, faz martelinho de ouro também. Ele, nossa, eu tô com um amassadinho no meu carro. Eu falei, não, mas ela faz martelinho de ouro no rosto, tira as rugas, os botox, enfim. Mas fecha parênteses. Então veja, irmãos, se você está com uma dor de dente, dor de ouvido é algo terrível. Se você
algum dia já teve uma dor de ouvido, aquela aguda, dor de dente, é muito ruim. Quando a pessoa está com uma dor dessa, não adianta você vir falar do reino de Deus. Não adianta, ela não vai te ouvir. Por quê? Ela tem um problema. E ela precisa resolver aquele problema. Não adianta você falar, olha, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ela não quer saber, ela quer resolver o problema dela. Quem é que pode resolver o problema dela? O Senhor. Primeiro nós precisamos apresentar Jesus, o autor e consumador da fé. Esse é o caminho. Então ela precisa primeiro, às vezes a dor de dente dela, às vezes é o casamento. Às vezes a dor de dente dela são as finanças. Às vezes a dor de dente dela é uma questão, uma enfermidade. Então você precisa primeiro apresentar o Senhor, para ele é que pode resolver aquela questão. Ela precisa enxergar isso primeiro. E depois que ele enxergar, aí então, nós falarmos do reino. Então veja, falar, pastor, eu já estou nesse estágio, porque eu já aceitei, agora a minha questão é o seguinte, eu já sou crente, eu já aceitei o Senhor Jesus, mas parece que a minha vida não rompe. Parece que as minhas petições, aquilo que eu tenho clamado ao Senhor, parece que não acontece. Parece que por mais que eu oro, por mais que eu peço ao Senhor, parece que eu estou patinando. Parece que eu estou com o carro atolado. Alguém aqui já atolou o carro, irmãos? Sabe quando você atola o carro, parece que quanto mais você acelera, mais ele afunda. Mais ele afunda. A primeira vez que eu atolei o carro, tinha um Chevette. Irmãos, diante de Deus, eu vi a traseira do Chevette afundando. Porque é a tração traseira. E, enfim, olha só que interessante. Fala, pastor, esse é meu caso. Sabe, tem muita gente que eu estou falando aqui de crente, que ora ao Senhor por coisas lícitas, mas parece que nada acontece. Sabe que qual que é a grande questão? Sabe, tem coisas que são lícitas, mas que por algum motivo é promessa de Deus na sua vida. Talvez você tenha uma palavra de Deus que entra ano e sai ano e ela não acontece. E talvez você ficar questionando o porquê. Por que não tem prosperado? O porquê que a sua célula não rompe? Por que você não conquistou algumas coisas no seu ministério? Por que tantas coisas que são lícitas da parte de Deus, por algum motivo, elas não acontecem? E interessante que quando isso acontece, você começa a expressar alguns sinais. Quais os sinais? Angústia, choro, clamor, lamentação. E você fica nesse cenário, patinando. Parece que entra ano e sai ano, é a mesma história. Mesma história. E eu quero compartilhar, da parte do Senhor com os irmãos, uma mulher que esse era o cenário dela. Entrava ano, saía ano, e a crise era a mesma. Todos os anos ela passava por uma grande crise. A crise era diária, mas tinha um ápice, tinha um dia específico que era muita crise para ela. Agora veja, eu creio que o Senhor quer falar conosco a respeito dessa história. E essa história é a história de Ana e Penina. Projeta para mim, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1 até ao 11. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofé, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, naquela época era permitido. Uma delas se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha.
Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então veja, presta atenção aqui. Está contando a história aqui de Eucana. Ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina já havia dado filhos a ele. E você sabe que naquela época, né? Não só naquela época, é que na verdade culturalmente foi se perdendo aquilo que verdadeiramente Deus valoriza, que tem a ver com o legado, tem a ver com a geração. E naquela época o homem, ele era conhecido pela geração. Volta lá no capítulo 1. Olha, começa. Houve um homem, está contando a história, cujo nome era Eucana. E aí começa a falar o quê? Quem era Eucana? Não está falando das qualidades de Eucana. Ele era um bom homem, com certeza. Mas está falando, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou. Começa a contar a sua genealogia. Sabe, para Deus é tão importante o legado, os filhos. Eu me lembro uma vez, eu estava lá na Vila Mariana, o irmão começou a ler a palavra de Deus, e eu falei, olha, lê o livro de João. Ele falou, eu já li. Eu falei, então agora começa a ler Mateus, do Novo Testamento. E aí eu fui checar se ele havia lido uma porção aquela semana, e ele falou, olha, muito chato. Eu falei, por quê? Ele falou, não, comecei a ler o livro de Mateus, e começou só a falar sobre a genealogia, e eu já vi até onde pulava, porque era filho de fulano, de cicrano, e a hora que acabou a genealogia de Jesus, eu continuei dali para frente. E eu falei, você perdeu a parte mais preciosa, que tem a ver com a família, o legado. Deus é um Deus de geração. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é um Deus geracional. Então é importante os filhos, e naquela época não era diferente. E essa era uma grande crise na vida de Ana. Por quê? Porque a outra esposa tinha filhos e ela não tinha. E ela tinha esse clamor, esse desejo. Ela tinha esse clamor interior. Volta lá para o 5. Então veja. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Sabe, queridos? Então veja, ele dava uma porção para outro esposo, uma porção para os filhos. Em relação a Ana, ele dava porção dobrada. Ou seja, esse era um sinal de uma expressão que de fato ele amava Ana. Amava com todo o seu coração. Mas veja, mesmo assim, Ana não estava o quê? Satisfeita. Vamos continuar lendo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então veja, ela ficava provocando todo o tempo. O bullying não é de hoje. Desde sempre já existia. Volta para o 7. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Sabe, essa era uma crise existencial na vida de Ana. Então veja, por que eu falo que era uma crise existencial? Não era só uma vez ao ano que eles subiam. Uma vez ao ano eles iam para Siló. Siló era a cidade religiosa, onde eles iam lá e enfim, uma vez ao ano. Mas aqui, você vê que todas as vezes que ela lá, ela entrava numa grande crise existencial. Ela chorava, ela não comia. Nos dias de hoje, as pessoas, elas comem.
Tem gente que come, tem gente que faz sem comer. Mas é tudo crise. Tudo crise. Então, veja, mas ela chorava, ficava angustiada. Por quê? Veja que, alguém aqui já foi numa casa que os meninos estão crescendo, correndo para lá e para cá, sim ou não? Ela vivia isso diariamente. Por quê? A outra esposa tinha filhos. Ela passava vendo o dia inteiro aqueles meninos correndo para lá, menino correndo para cá, e a crise dela era o quê? Eu não tenho. Eu não tenho. Por mais que ela recebesse coisas deste mundo, porção dobrada e tudo mais, isso não a satisfazia. Agora veja, os filhos são bênçãos, sim ou não? São. Era propósito de Deus? Era, mas por que ela não tinha? Esse é um grande ponto. Porque talvez esse seja o ponto que muitos ficam paralisados e não conquistam. Então veja, como a sua rival, Penina, significa joia. Joia é aquilo que é precioso, é aquilo que atrai. Ela olhava para a joia e ela fala, eu quero ser como a joia, eu quero ter filhos. Joia aponta para coisas deste mundo, para coisas do presente. Só que graça significa o quê? Desculpa, só que Ana significa o quê? Graça. Então, Deus colocou, ela tinha um nome que significava graça, graça aponta para a eternidade. Mas ela, apesar dela, os olhos dela ter que estar apontados para a eternidade, ela ficava olhando para a Penina, para as coisas do presente. Então a grande questão dela, ela queria ter um filho para quê? Para resolver o problema de bullying gospel. Para que Penina parasse de ficar falando, você não tem filho, olha os meus filhos aqui, você não tem filho, você é estéril, você não é um nada, você não é capaz, eu conheço a sua história, você é estéril, você não prospera, você não avança, você não conquista, essa é a sua história, essa é a sua realidade. É quando pessoas estão à sua volta, que deveriam estar junto com você, ficam te apontando os dedos daquilo que não aconteceu. Você está assim porque você não estudou, porque você não conquistou, por conta disso, por conta daquilo. E ela, na verdade, ela queria ter filhos, ela entrou num ringue. Ela queria ter filhos para que Penina parasse de pegar no pé dela. Para mostrar para ela que ela também era capaz. Sabe, tem gente que está no mesmo cenário. Tem gente que tem palavra de prosperidade, Deus já falou, já decretou, mas na verdade você quer prosperar ainda para mostrar para os outros que Deus fez nas entrelinhas, mas na verdade você quer mostrar que você também é capaz de prosperar, que você também tem um bom carro, que você também tem uma boa casa. Talvez tem pessoas que elas querem assumir uma posição de líder só para mostrar que é capaz. Não entendeu ainda que não tem a ver com a pessoa, com essas guerras interiores. Discipulador querendo mostrar para discipulador que o meu discipulado é maior porque eu sou melhor. Não entendeu ainda. Não entendeu. Então veja, na verdade, Ana entrou numa briga do aqui e do agora. Ela queria ter filho só para mostrar para Penina que também era capaz. Tem gente que é só resolver o casamento porque as férias estão chegando e precisa postar uma foto no Insta. Então veja, se você não entender o propósito de Deus na sua vida, você vai viver em função desse mundo, querendo mostrar para os outros. Para os outros. E aí você olha um ímpio que está prosperando, que está conquistando coisas, viajando, e aí você fala, eu como crente agora, eu preciso ter o mesmo estilo de vida para postar as mesmas coisas. Entrou numa briga. Entrou numa briga. E aí eu vou te contar.
ou melhor, a palavra de Deus conta, enquanto Ana entrou nessa briga, entrava ano, saía ano, era choro, era clamor, passava fome, crise existencial e nada acontecia. Por quê? Apesar de ser crente, apesar de estar lá em Siló, no templo, adorando o Senhor, não acontecia. Por quê? Porque o coração era errado. O coração estava errado. Todas as vezes que você pega um homem de Deus, uma mulher de Deus com o coração errado, a coisa não avança, a coisa não rompe. Quantos estão compreendendo? Mas veja, essa é a história de Ana. Mulher de Deus, casada com um homem de Deus, mas não rompia. Não experimentava do melhor desse tempo presente. Por quê? Entrou numa briga tola, uma briga de ego, para disputar quem é o melhor, quem tem mais seguidor, quem tem mais like, quem? Minha célula multiplica mais do que a sua. Então veja, vamos continuar lendo, verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, esse Eucana é um dos homens que tem, como se fala, a melhor autoestima que eu conheço. Porque olha o que ele diz. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele tinha uma boa autoestima. Quantos concordam comigo? Muito boa. E ele fala, deixa eu te falar, você não precisa dos meninos não. Tem eu aqui, sou muito melhor que qualquer menino, te dou porção dobrada, não te falta nada. Mas ela ainda estava na briga com Penina. Ela estava de coração triste. Então veja, tem coisas que não adianta, ela recebia a porção dobrada, irmãos, está falando aqui de Pix. Atualizando, na atualizada dos dias de hoje, está falando de Pix. Quantas irmãs gostam de ganhar Pix do marido? Agora imagine a porção dobrada, era essa a história dela. Mas o que acontece? Isso não agradava. Sabe, queridos, tem muita gente que é próspera, tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas ainda está com o coração triste. Por que está com o coração triste? Porque entrou numa briga de disputa com as coisas do aqui e do agora. Estava buscando coisas do aqui e do agora, competir com coisas do aqui e do agora. Mas quando é que foi a virada de chave na vida dela? Foi o dia em que os historiadores dizem que isso durou em torno de 19 anos. Não foi 1, 2 dias, 1, 2 anos. 19 anos é muito tempo, é muito choro. E talvez essa seja algum quadrante da sua história, alguma área da sua vida, que já se passaram anos, e o clamor é o mesmo, o choro é o mesmo. Mas veja, houve um dia em que ela virou a chave. Vamos para o verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, irmãos, ela chegou a ficar com a sua alma amargurada. Por quê? Porque ela não tinha filhos, mas ela chegou nesse limite de uma amargura de alma. Então, ela caiu em si. Por quê? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Alguém aqui já chegou no final de si mesmo e chorou abundantemente? Esse era o cenário dela. Mas quando ela chorou abundantemente, ela caiu em si. Verso 11.
e fez um voto. Fez um voto. Ela caiu em si, ela falou, não tenho condições. Ela queria o filho para ela mostrar para Penina. Ela queria o filho para ela. Ela queria o filho para ela, para mostrar para Penina, olha aqui o meu filho, olha aqui o meu legado, eu também tenho. Fala agora se você é capaz. Ela queria o filho para ela. Ela queria dar uma carteirada em Penina e calar a boca de Penina. Mas de repente algo aconteceu, ela chorou de tal maneira. E aí ela caiu, ela faz um voto. Lembra que ela olhava para Penina e Jó, ela queria ter as coisas que Penina tinha. Mas ela era graça. E nesse momento, ela entendeu que a graça aponta para a eternidade. A graça aponta para o propósito eterno de Deus. E nessa hora ela faz um voto que alinhou o coração com o propósito eterno de Deus. E olha o que diz o texto. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe, queridos, nesse momento, mesmo sendo estéril, ela faz um voto com o Senhor, e ela consagra o seu filho ao Senhor. Agora nesse voto, ela não estava falando, eu vou mostrar para a Penina que eu sou capaz, mas ela simplesmente, ela apresenta o seu filho diante do Senhor, e fala, olha, todos os dias da sua vida, ele é teu, não passará navalha na sua cabeça, ou seja, ele vai ser um nazireu, ele vai ser um homem consagrado ao Senhor, e todo nazireu não podia tocar em morte, não podia tocar nada que era da vinha, e também não raspava a cabeça, ou seja, ela falou, eu estou consagrando o meu filho ao Senhor, ou seja, ela estava entregando o filho, ainda que não tivesse, ela já consagrou. Nesse momento ela entendeu que tudo o que ela tinha era provisão de Deus. Tudo que ela tinha era provisão de Deus. E ela decide então fazer um voto e consagrar o seu filho ao Senhor. Que coisa poderosa. Que coisa tremenda. E depois que ela faz esse voto, agora não, ela saiu dessa briga. Veja, quando ela faz esse voto, ela deixou de olhar para a Penina, para a joia, para as coisas terrenas. E agora ela começou a olhar para quem? Para Deus. Agora ela não queria mais ter o filho para mostrar para os irmãos, para as pessoas que estavam à sua volta, o quão ela era boa, o quão ela era capaz, o quão ela era abençoada. Mas agora ela queria ter filho por conta de um propósito. Agora ela estava consagrando o seu filho ao Senhor. Agora ela falou assim, todos os dias o meu filho é teu. Não vai passar navalha, ele é um consagrado. Sabe que naquela época, os filhos, quando completavam 12 anos, eles iam andar iam ser talmedim. O apóstolo Paulo foi talmedim de Gamaliel, grande referencial. Agora imagina só, ela queria ter o filho, agora consagrando ao Senhor, ela sabia que quando chegasse uma idade, ela ia ter que entregar o seu filho para aprender. Com 12 anos, hoje em dia com 12 anos, as mães não deixam nem os meninos andar de Uber. Medo de perder os meninos. Mas ela ajustou o seu coração, porque estou entregando ao Senhor. Quantos estão compreendendo? E aí o que acontece? Ela recebe a palavra que ela vai ter o filho, e assim tem. Agora veja,
Por que Deus cerrou a madre? Por quê? Existia um propósito. Existia um propósito. Deus, ela estava enxergando só um filho, mas Deus estava enxergando o que? Um propósito. Naquela época, quem era o sacerdote era Eli. E aquela época era a questão que ia passando ali de pai para filho. E os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles haviam se perdido. Eles estavam recebendo vídeos de pornografia. Toda hora apitava o celular, ele abria um vídeo de pornografia. E aí eles começaram a se prostituir no templo. Estou só ilustrando aqui, irmãos. Naquela época não tinha celular. Mas que eles se prostituem no templo, isso é um fato. E Deus estava vendo o quê? Uma bagunça em minha casa. Eu preciso de um homem consagrado. Mas ele olhou e não achou nenhum. E aí precisava ser o quê? Gerado. Samuel precisava ser gerado. E aquele clamor de Ana, ela precisou entender e consagrar antes. Entregar para o Senhor. E Samuel, ele veio para mudar a geração. Ele veio para ungir o maior rei de Israel, para levantar o primeiro rei de Israel. Pastor, não foi Saul? Não. Primeiro rei escolhido por Deus. Quem escolheu Saul foi o povo. O povo escolheu. Mas quem levantou mesmo, por isso, que Deus levantou, foi Davi. Foi o rei Davi. Então veja, Deus precisava resolver uma questão, mas precisava de um homem consagrado. Então veja, quando Ana, ela tem essa revelação, e ela decide sair dessa briga com Penina, naquele momento, ela entendeu o propósito eterno de Deus. Sabe, tem muita gente que talvez está na posição antes da revelação. Quer ter o filho, mas para mostrar para o outro. Quer ter as coisas porque acha que se tiver coisas, aí vai ser aceito. Tem muito crente que não se aceita pelos irmãos, que não se aceita pelo cônjuge, que não se aceita pelo pai, que não se aceita pelos filhos, que não se aceita pelo líder, que não se aceita pelo pastor, e aí quer fazer coisas para essas pessoas, mas não entenderam que você já foi aceito por Jesus. Você já foi aceito por Deus. Você não precisa provar mais nada para ninguém, porque Deus já deu seu único filho, que morreu por mim e por você, para que agora você pudesse ser um conquistador. Pastor, como é que eu conquisto? É alinhando a sua vida com o propósito eterno de Deus. É quando você coloca o seu coração e consagra a sua vida, consagra os seus negócios, consagra os seus filhos, consagra a sua célula. Você entende e fala, tudo que eu tenho é porque o Senhor me deu, e porque Ele me deu, então eu consagro e devolvo. Foi o que ela fez. Antes de ter, ela já falou que eu consagro o meu filho ao Senhor. Mas tem gente que fala, depois que recebe, não, agora é meu. E aí você vai ver a mesma cena, o mesmo cenário. Sabe, queridos, essa é uma história que fala tanto conosco. Fala tanto conosco. Sabe, quando Ana entende e ela faz esse voto, esse dia foi um marco espiritual na vida dela. O filho não havia ainda, mas nada é neutro no mundo espiritual, nada é neutro. O dia que ela verbalizou, o dia que ela expôs, ela falou, olha, esse filho vai ser teu todos os dias, eu o consagro diante do Senhor, o Senhor dos exércitos. Sabe, nesse dia algo aconteceu no mundo espiritual.
nesse dia, o Senhor abriu a sua madre. Aquilo que era esterilidade na sua vida, que era motivo de choro, que era motivo de paralisação, nesse dia, por conta de um posicionamento espiritual, por conta de uma revelação que ela teve, que tudo que ela tinha não era dela, mas era do Senhor, e ela decidiu consagrar ao Senhor. Nesse dia, o céu se abriu, a sua madre se abriu, e aí então, ela dá luz a Samuel. Que coisa poderosa, que coisa tremenda. Sabe, queridos, Samuel significa o seu nome é poderoso. Sabe, não foi um filho qualquer, foi um profeta. Ela estava gerando ali um profeta, ela estava gerando ali um juiz. Naquela época não tinha rei ainda, e Samuel era profeta, mas também era juiz. Ela estava gerando um homem que era o representante de Deus na terra. Que coisa poderosa. Sabe, olha só, na visão dela, onde ela vivia patinando, ela queria ter um filho só para se mostrar que era alguma coisa. Mas o dia em que ela entendeu que Deus a escolheu por conta de um propósito eterno, o dia que ela alinhou o seu coração com um propósito eterno, Deus não deu somente um filho, mas Deus a surpreendeu. Esse filho que era por conta dela se tornar joia também, ser tão bom quanto, Deus, o dia que ela alinhou, Deus deu Samuel, um profeta, um homem de Deus. Mas veja, Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. A princípio, ela queria ter só um filho para mostrar. Mas depois, Deus dá 5 filhos para ela. Deus dá 5 filhos. Sabe aquela alegria de ver os meninos correndo para lá e para cá? Dando tapa um no outro, brincando de guerrinha de pedra? Porque naquela época era isso que acontecia. Na minha era guerrinha de mamona. Quantos brincaram de guerrinha de mamona aqui? Coisa maravilhosa. Então veja. Volta para cá. Então veja, queridos, Deus a surpreendeu. Mudou a sua história. Agora veja, olha como Deus faz. Ela estava numa briga do aqui e do agora. Mas Deus queria mudar a história dela. Mas para que a história dela fosse mudada, ela precisava alinhar o coração. Filho é bênção, mas ela estava querendo ter o filho com um propósito errado. O dia que ela alinhou, Deus não somente mudou a sua história, mas através da história dela mudada, Deus deu um filho que mudou a história de todo Israel. Deus deu um filho que mudou a geração. E se hoje nós estamos aqui é porque um dia esta mulher alinhou o coração, gerou Samuel, que foi tremendamente usado por Deus. Sabe, queridos, eu não sei qual que é a área da sua vida em que entra ano e sai ano, você está naquela briga, você fica questionando, fica angustiado o porquê que não aconteceu. Essa era a história de Ana. Mas o dia em que ela alinhou a sua vida com o propósito eterno de Deus, o dia que ela incluiu a eternidade naquilo que o Senhor tinha para ela, aí o Senhor pôde mudar o curso da sua história. Sabe, eu não sei quanto a você, quando estamos na conquista, olhando para os céus, Deus derrama sobre o aqui e agora. Sabe, uma das formas que eu vejo que muitos irmãos, muito crente é roubado, é nesse tipo de disputa, do aqui e do agora. É muito crente que entra numa disputa que ela acha que vai ser aceito se tiver um carro maravilhoso, se tiver isso, tiver aquilo, mas quando eu olho para a palavra de Deus,
você vê que as pessoas que incluíram a eternidade na sua vida, elas não vivem mais à mercê do aqui e agora. Não importa se elas estão com um carro zero ou se estão andando no passe livre da cidade. É passe livre que fala? Tarifa zero. Tarifa zero. Então veja, não importa. Por que não importa? Você vai ver o apóstolo Paulo falando. O apóstolo Paulo era alguém que teve uma experiência com Deus e incluiu a eternidade na sua vida. E a identidade dele estava afirmada. Ele não precisava provar mais nada para ninguém. Por que não precisava? Porque antes da sua conversão ele já tinha provado tudo. Ele era alguém reconhecido. Foi Talmedim de Gamaliel, reconhecido em todas as sinagogas, alguém de extrema relevância. Mas nada se comparou à experiência que ele teve com a pessoa do Senhor Jesus. Ele era reconhecido, inclusive, por perseguir os cristãos. Aqueles que proclamavam o nome de Jesus, ele era reconhecido e aplaudido por isso. Mas o dia em que ele tem experiência com Jesus, ele ouve Jesus de uma forma audível. E Jesus fala para ele o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas veja, ele estava perseguindo a igreja. Aquele dia ele entendeu que ele estava perseguindo o corpo de Cristo, que somos nós. E nesse dia tudo mudou, porque ele alinhou o coração dele com o propósito de Deus. E ele mesmo relata: eu aprendi a viver na abundância, mas também aprendi a viver na escassez. O problema é que muito crente, quando está vivendo a escassez, quer ter abundância para ser reconhecido. Mas ele só tinha um alvo, era Cristo. Era Cristo. Sabe que enquanto você não alinha o seu coração, enquanto você não consagra tudo que você tem, tudo que você é, enquanto não reconhece que tudo que você tem é porque o Senhor te deu, enquanto isso não acontece, talvez o cenário seja um déjà vu, todo ano choro, clamor, lamentação. Mas quando você, e aí talvez você esteja brigando por várias questões. A questão de Ana era: eu preciso ter um filho para mostrar para a Penina que eu não sou estéril, que eu também estou deixando um legado para o meu marido. Essa era a questão dela. Mas tem gente que a questão é o quê? É o casamento, é a prosperidade. Alguns não é o casamento, é a falta do casamento. Eu quero casar, não casei ainda. Mas veja, se você casar por casar, só para mostrar para os outros que você tirou uma lua de mel maravilhosa, deixa eu te avisar, a lua de mel um dia acaba. E se o propósito de Deus não estiver inserido dentro do seu casamento, acabou tudo. Acabou tudo. Porque aí você volta da lua de mel, o mel acaba, só fica a lua e a lua cheia. Acaba o casamento. Então veja. Sabe, tudo você precisa incluir o Senhor na sua vida, incluir a eternidade na sua vida. Ah, pastor, mas e o presente? O que eu faço com ele? Deixa eu te falar o que a palavra de Deus fala. Projeta para mim Marcos 10, versos 29 e 30. Olha o que diz: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Olha o que fala aqui agora: que não receba já no presente. O que é o presente? O que é o presente? É agora. Então tem muita gente que está procurando as coisas no presente, mas Jesus está falando: olha, existe algo que se você entender, você recebe nos dias de hoje.
E aí diz aqui, já no presente, o cêntuplo de casas. Espera lá, casas está falando do quê? Do que está falando de casas? De recurso financeiro. Sim ou não? Está falando aqui. Então tem gente que está correndo atrás de casas. Mas é o oposto. Por isso que lá em Mateus fala o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus está falando. Tem muita gente que está numa briga de procurar o presente, mas esqueceu do propósito de Deus. Quando você tem revelação, que é quando você edifica o reino de Deus, é que de alguma maneira Ele abre as comportas do céu e você começa a receber no tempo presente, nos dias de hoje. E aí ele fala aqui, o cêntuplo de casas, irmãos, mães, filhos de campos, com perseguições, e no mundo por vir, vida eterna. Então ele está falando, quando você inclui a eternidade, você vai receber casas, irmãs, inclusive perseguição, mas também recebe a eternidade. Porque não tem como você alinhar o seu coração com o propósito de Deus. Pastor, por que tantos irmãos? A minha família cresceu muito depois que eu alinhei. Eu tinha 2 irmãs, mas depois que me converti, eu tenho um mar de irmãos. Estou olhando aqui para um monte de irmãos e irmãs que Deus me deu. Quantos estão compreendendo? Agora, nesse processo, o que acontece? Vai ter perseguição, sim ou não? Ah, pastor, eu não estou tendo, está uma bênção. Pois é, talvez você esteja procurando só coisa de vocês, porque todas as vezes que você alinhar o seu coração e você começar a anunciar as boas novas do Evangelho, haverá perseguição. Pastor, eu não estou sendo. Então você anda calado. Não tem jeito. Já contei aqui para os irmãos, eu fui perseguido dentro da minha casa. Eu fui o último a me converter, a família inteira orando para me converter. O que aconteceu? Me converti. Uma bênção. O último a ser batizado. Minha irmã, 7 anos orando, de joelho, família se converteu, demorei mais uns anos, a família inteira orando. Quanto mais eles oravam, eu piorava, mas um dia eu me converti. Depois que eu me converti, o que você acha que aconteceu? Eles oravam para ir na igreja, mas depois falavam, você não sai da igreja, não precisa tanto. Estou falando dos crentes. De quem? Do meu pai, de minha mãe, de minhas irmãs. Pastor, está gravando, não tem problema, é verdade? Demoraram muito para reconhecer. Por quê? Ah, vai ter aniversário de não sei o que. Eu falo, não, mas tem encontro com Deus, eu não estou fora, Deus vai mover. Eu ia para o encontro com Deus. Tinha qualquer coisa, eu estava envolvido em tudo da igreja. Aí eles começaram a ficar chateados comigo. Um dia eu falei, olha, eu não entendo vocês. Vocês estão igual meus amigos. Eu estava no mundo, eu bebia demais. Eles falaram, você precisa parar de beber. Aí eu parei de beber. Depois que eu parei de beber, ele falou, Sérgio, você não toma mais nada agora, você tem que tomar. Falei, vocês estão igual meus amigos. Vocês queriam que eu ia para a igreja. Eu não ia. Agora que eu vou, vocês estão falando, você está indo demais. Vocês vão definir. E houve um dia que eu falei, vai ser assim, assim, sabe por quê? Por conta das perseguições. Ah, pastor, mas é bobagem sua, essas perseguições. Não. Irmãos, acho que eu entrei no Facebook umas 4 vezes na vida, desde que eu abri a conta. Poucas vezes eu entrei. Mas um dia eu entrei lá, eu vi uma prima minha. Saudade de você, lá. Postou uma foto do meu tio. Falei, caramba. Liguei para minha irmã. Falei, nossa, a Ana postou uma foto do tio assim, assim, assado. O que aconteceu? Minha irmã falou assim, ele morreu. Falei, como assim morreu? Ele morreu. Falei, quando? Eu falei, já tem um mês. Eu falei, mas ninguém me avisou. Ela falou, e adianta? A gente te chama para as coisas, você nunca aparece, só não sai da igreja. O que é isso, irmãos? Perseguição. Nesse dia eu marquei a reunião com meu pai e com a minha mãe. Falei, deixa eu dizer uma coisa, eu defini algo na minha vida. O Senhor é o primeiro. Eles entenderam. Falei, então, se tiver aniversário, eles sempre comemoravam o aniversário do meu pai de domingo. Feijoada, adoro.
Não ia. Eu falei, o dia que você esteja presente, me avisa com antecedência e, por favor, no sábado, sexta-noite. Como estão compreendendo? Então, veja, sabe, queridos, o que é isso? É você alinhar o seu coração com o propósito de Deus. Ana alinhou o coração e recebeu, não somente um filho como ela queria, recebeu 5 filhos. A história dela é contada até os dias de hoje. Por quê? Porque alinhou o coração, fez um voto com Deus. E a história dela é contada até os dias de hoje, para que eu e você possamos aprender com ela e não cometer os mesmos equívocos que ela cometeu durante tanto tempo, durante tantos anos. Sabe? Eu não sei quanto a você, mas nós estamos debaixo de uma palavra que é o ano da multiplicação. Cadê o banner? Posta o banner aí do ano da multiplicação. Sabe, queridos, é o ano da multiplicação. E se tem algo que agrada o coração de Deus, o coração do Pai, lembra que eu falei lá no começo? É ver o filho conquistando. Agora, como é que se edifica o reino de Deus? Como é que nós conquistamos? Sabe, o pastor Wilson deu um alvo para esse ano. Já é o 2º ou 3º ano, que a gente já bateu na trave, que é nós batizarmos 10.000 almas, 10.000 vidas. Obrigado pelo amém fervoroso. 10.000 vidas. Aleluia. Agora veja, isso agrada o coração do Pai, sim ou não? Agrada. Por quê? Porque vê os filhos conquistando. Às vezes nós deixamos de conquistar as coisas do presente, porque estamos querendo disputar com as peninas que estão à nossa volta, querendo mostrar, correndo tanto atrás de prosperidade para mostrar para o outro que é capaz. Vai ficar patinando. Mas quando você abraça o propósito de Deus, você inclui o propósito eterno de Deus na sua vida, aí o Senhor te surpreende. Não é um filho, deu 5. O nome dela é falado até os dias de hoje, com alguém que teve um clamor diante do Senhor e recebeu, muito além do que imaginou. Sabe, queridos, quantos aqui tem alvos na sua vida? Sabe, tem alguma coisa na sua vida, não precisa responder não, mas tem alguma coisa na sua vida que você se identifica com Ana? É lícito. Você já até recebeu uma palavra de Deus, você até está esperando isso acontecer, mas por algum motivo não acontece, e você nem entende, sabe, mas Deus talvez entenda, porque Deus é aquele que sonda e esquadrinha os corações, sabe, e se tem uma coisa que alegra o coração do Pai, lembra que nós começamos falando? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas vamos lá, vamos destrinchar. O desejo do meu coração é prosperar, é lícito, sim ou não? Sim, mas com o coração errado você se perde. E às vezes Deus está querendo falar, você está buscando só as coisas naturais, tem coisas que você precisa incluir na eternidade. Se você não incluir toda a sua vida na eternidade, inclusive as finanças, seu casamento, seus filhos, sua saúde, se você não incluir, você se perde. Então tem coisas que, quando em Mateus fala, buscar primeiro o reino do céu, essa justiça, é isso. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo, tem um versículo que eu gosto muito. Alguns já pensaram, Romanos 8:28, não. Esse é um dos, que eu gosto bastante. Mas é o que? João 15:16. João 15:16 é uma chave espiritual. Por que é uma chave espiritual? Está projetando? Está lá, está dizendo, não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. O que está dizendo aqui? Sabe, você não é fruto do acaso.
Talvez você chegou na igreja, porque você nasceu num lar cristão, ou alguém te convidou, você veio, estava precisando de uma necessidade, e você pensa que você veio para suprir a necessidade. Não, não. Isso foi só uma isca. Era a única forma de Deus te atrair, porque você é o escolhido de Deus. Você é a escolhida do Senhor. E Ele te escolheu e te designou. Ou seja, dentro desse propósito, você foi escolhido, você foi comissionado, e Ele te designou, te enviou, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que ele está falando? Olha, eu te chamei para edificar o meu reino. Eu te chamei para que você seja um proclamador das boas novas, do evangelho da paz, do evangelho da graça. Você foi escolhido, foi selecionado, comissionado, enviado para falar das boas novas. E mais do que isso, ele continua, a fim, ou seja, de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O que é isso? O que é isso? Sabe, Penina estava pedindo, Penina estava aqui no final, e é a história de muitos. Quero pedir ao Pai em nome de Jesus para receber. Ainda estava vendo Deus como o gênio da lâmpada. Eu quero um filho para mostrar para a Penina. Eu quero, Senhor, eu quero isso, eu quero um carro novo, eu quero casamento, eu quero isso, eu quero prosperidade, eu quero pagar as dívidas, eu quero pagar as contas, eu quero tudo. Ainda era o gênio da lâmpada. Mas o dia em que ela incluiu a eternidade, o dia que ela começou o quê? Dar frutos que permaneça. O dia que ela decidiu consagrar esse fruto ao Senhor, permaneceu. Aí tudo que pede acontece. É a mesma coisa, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você vê várias vezes, você pode fazer muitas coisas para o Senhor, mas o que verdadeiramente vai agradar o coração do Senhor é você cumprir o propósito eterno dele. Então aqui, ele está falando o quê? Dar fruto, permanecer, e quando você está dando fruto, tudo que você pede, as coisas vão acontecendo, você vai sendo surpreendido, coisas que você nem esperava, elas acontecem diante dos teus olhos, você nem esperava, mas de repente acontece. O que é isso? É favor e graça de Deus. Mas como a gente começa a desfrutar? É edificando a obra dele, porque você pode fazer muitas coisas, mas só para mostrar para os outros. Mas quando nós vemos lá no finalzinho de Mateus, que ele fala da grande comissão, ele pede uma coisa só: ide e fazei discípulos. Está falando o quê? Ide e fazei o quê? Dá fruto. Discípulo é aquele que permanece. É a mesma coisa, falando de formas diferentes. Mas o fim é filho, o fim é legado, o fim é a posteridade. Porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E também do Edifran, da Marta, da Roseli. Como estão compreendendo? Então veja, sabe, dentro dessa história, aonde você está? Faz um teclado, alguma coisa, filha? Os irmãos que vão distribuir a ceia, já pode começar a distribuir para a gente ganhar tempo. Sabe, queridos, dentro dessa história, falar, pastor, eu não sou Penina não, glória a Deus. Mas em que estágio você está? Você está como Ana, querendo ter conquista para mostrar para os demais? Ou você simplesmente entendeu que tudo que você tem pertence ao Senhor, e você decide incluir a eternidade em tudo que você faz? Sabe, queridos, é importante, olha para mim, deixa os irmãos lá, distribuindo. É importante você compreender isso. Porque você pode fazer muitas e muitas coisas, mas se o propósito eterno de Deus não tiver inserido na sua vida, talvez você viva angustiado. Irmão, cesse a conversa, porque senão os irmãos já estão dispersos distribuindo a ceia. Amém? Então veja, olha para mim aqui. Sabe, às vezes tem muitos irmãos que estão correndo atrás de coisas. Sabe, não tem problema, não estou dizendo que você tem que correr, você tem que trabalhar, mas com o coração correto.
Isso não quer dizer que não vai ter dificuldade, isso não quer dizer que vai ter questões adversas, mas o que faz a diferença é quando você inclui a eternidade na sua vida, nada te paralisa. Porque tem irmãos que quando a coisa não anda a bom termo, são paralisados. Tem coisas que, quando não acontece, eles paralisam. Mas quando você insere a eternidade na sua vida, nada te paralisa. Não importa o que esteja acontecendo, você continua servindo ao Senhor. Não importa se está indo tudo bem ou não, você continua servindo ao Senhor. Você é um tipo de Paulo. Não importa se está na abundância ou na escassez, você continua servindo ao Senhor. Sabe, queridos, isso demonstra maturidade. Tem gente que só se alegra quando tudo vai bem. E quando vai mal, a pessoa fica mal, angustiada. Sabe, queridos, mas eu fico pensando, alguns homens de Deus, não importa o que acontecia, eles podiam ser apedrejados, como o apóstolo Paulo foi dado como morto, mas no outro dia, levantou, foi para a próxima cidade falar das boas novas do Evangelho. Por que isso? Porque incluiu a eternidade na sua vida. E todas essas coisas perdeu o brilho. Perdeu o brilho. Sabe? Nós vamos ceiar. Mas eu queria que você, talvez tenha alguma área na sua vida, algumas áreas na sua vida, que é promessa de Deus. Você recebeu palavra de Deus, você tem convicção que é da parte de Deus, mas que por algum motivo ainda não foi gerado. Talvez o seu Samuel ainda não foi gerado. Ana gerou com choro. Ana gerou consagrando ao Senhor. Falou: esse filho não é meu, ele é teu. Sabe, eu queria que o Senhor falasse com você nessa noite, se é que já não falou, que você pudesse falar com Ele. Eu quero colocar essa área aqui. Talvez seja o financeiro, talvez seja o seu casamento, os seus relacionamentos, talvez seja as suas finanças, a sua saúde, não importa qual área seja, ou quais as áreas sejam. A grande questão é você falar com o Senhor. Ana fez um voto, Ana falou com o Senhor, e o Senhor ouviu. Porque quando há um clamor sincero diante do Senhor, alinhando o coração, alinhando o propósito, o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve. E nesse dia em que Ana fez esse voto que ela falou, queridos, nesse dia o céu se abriu, porque nada é neutro no mundo espiritual. Nesse dia o céu se abriu, a sua madre agora se abriu, ela deixou de ser estéril. Nesse momento que ela fez um voto, ela consagrou, não somente o seu filho, mas enquanto ela consagrava o seu filho, o Senhor estava consagrando o seu ventre, porque precisava ser um ventre consagrado, porque Samuel estava vindo, um profeta, que marcou a geração de Israel, marcou a história de Israel. Sabe, nós vamos ser ao Senhor, mas eu queria te dar um minuto. Enquanto o louvor toca, um louvor bem baixinho, eu queria que você, se é que você deseja e tem algo para entregar ao Senhor, mas eu queria que você orasse aí do seu lugar e fizesse um voto com o Senhor. Pastor, como eu faço um voto? Talvez você nunca consagrou o seu casamento verbalizando,
ao Senhor. E seu casamento está destruído. E você acha que nem tem como mais restaurar. Mas se você consagrar, acredite, o Senhor restaura. Talvez seja as suas finanças. Você de fato nunca consagrou as suas finanças ao Senhor. Talvez as finanças venham primeiro que o Senhor. Talvez seja a sua joia. Talvez você queira prosperar só para mostrar para os outros. Só para você ser aceito. Até pelos irmãos da igreja. Tolice. Mas se você alinhar o seu coração, acredite, você está querendo uma pequena porção, perto do que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Basta você consagrar. Basta você alinhar o seu coração. Deus é tão simples. Deus é Pai. Basta você alinhar, como Ana alinhou. Ela demorou muito tempo, mas hoje você tem a oportunidade de alinhar o seu coração. Fala, pastor, no meu caso são algumas áreas, então faça isso. Ore ao Senhor e consagre. Sua casa, seus filhos, seu casamento, suas finanças, sua saúde, seu ministério. O que é que você nunca consagrou ao Senhor? O que é que você tem invertido essa escala de valor? O que é que você olha e você acha que Deus não pode fazer? Talvez essa é a área que você esteja patinando. Você ainda quer fazer, você não confia em Deus ainda. Talvez em algumas áreas da sua vida. Mas hoje é o dia de você consagrar. Agora se prepara, porque se você consagrar de todo o seu coração, você vai experimentar o que você nunca experimentou antes. Porque Deus é bom. Quantos creem nisso? Deixa eu dar um tempo para você orar. Ore ao Senhor agora. Um pouco mais de voz. Consagre a sua vida, seu casamento, os seus filhos são consagrados ao Senhor. Consagre a sua empresa, consagre a sua carreira, seu casamento, seus filhos, seus netos. Pastor, eu ainda não tenho neto. Consagre eles, porque eles virão. Oh, aleluia. Ore calara labashure, alara labasture, catalara labas. Consagre. Consagre a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Dê um basta. Saia dessa briga do hoje, do aqui, do agora, e olhe a eternidade. Olhe
olhe para a fonte, olhe para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, porque Ele morreu naquela cruz para te libertar, para que você seja um conquistador em cada área da sua vida, em cada quadrante da sua vida. Mas para isso você precisa consagrar tudo que você tem, tudo que você é, diante ao Senhor. Oh, aleluia. Sabe, queridos, Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Sabe que quando Deus deu seu Filho para morrer naquela cruz, para pagar todo o pecado, todo escrito de dívida que estava sobre a minha e a sua vida, Ele morreu por amor. Jesus foi o Cordeiro de Deus, que por amor a mim e a você se entregou, calado, simplesmente porque Ele decidiu te amar primeiro. Você já foi aceito, você é amado, você não precisa provar mais nada para ninguém, porque Ele já te aceitou. Por isso alinha o seu coração, coloca tudo que você tem, tudo que você é diante do Senhor, e prepare-se para experimentar aquilo que você nunca experimentou. Ana, o dia que fez isso, que fez esse voto, que consagrou, alinhou o seu coração, ela começou a experimentar o que ela jamais podia imaginar. Ela queria um filho, teve 5, e um deles foi o filho, foi Samuel, que mudou todo o cenário de Israel. Sabe, Deus quer te surpreender, Deus quer te levar a uma medida maior de graça, mas para isso você precisa alinhar o seu coração à eternidade, precisa fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Pastor, como que eu faço valer a pena? Só confiando nele. Amém? O horário está avançado, vamos orar, consagrando os elementos. Amém? Erga o pão, faça uma oração, fale assim: Senhor Jesus, eu consagro esse pão que representa o corpo de Cristo. Eu creio que Tu és o pão vivo que desceu do céu para me alimentar, me nutrir, para que eu possa experimentar de favor e graça nesse tempo presente. Por isso eu consagro a minha vida, os meus negócios, a minha família diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Erga o cálice, ore assim e fala: Senhor Jesus, obrigado, porque esse cálice representa o sangue da nova aliança, o sangue que pagou todo escrito de dívida que estava sobre a minha vida, e hoje eu sou liberto para conquistar cada área da minha vida, porque através do Teu sangue não existe mais pecado, nem condenação sobre a minha vida. Obrigado, Jesus. Eu declaro que os meus melhores dias estão por vir sobre a minha casa, em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser compartilhar com a sua cela, sua família, quiser
Se você já ceiou, adore o Senhor. Declare. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque cremos que é um tempo novo sobre a tua igreja, sobre cada casa. Alinha, Senhor, o propósito, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, que nós possamos, Senhor, viver a tua eternidade como estilo de vida na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos ser um proclamador das boas novas, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, aplauda o Senhor Jesus, glorifique o nome do Senhor Jesus, o autor e consumador da fé, porque grandes coisas estão por vir, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Nós temos um café com os nossos visitantes, amém?